Bom dia, turma! Vamos falar um pouquinho hoje sobre o Boaventura Souza Santos, esse autor de Epistemologias do Sul, pensador português, e vamos falar sobre as contribuições que ele teve na educação brasileira. Nós somos a Vanessa Colares e a Vanessa Policarpo. Quem é então Boaventura Souza Santos? Ele é um português nascido em Coimbra em 1940. Ele possui doutorado em Sociologia do Direito pela Universidade de Yale, é diretor emérito do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e coordenador científico do Observatório Permanente da Justiça Portuguesa. Escreve extensivamente nas áreas de Sociologia, Direito, Sociologia Política, Epistemologia, Estudos Pós-Coloniais e sobre temas de movimentos sociais, globalização, democracia participativa, reforma do Estado e direitos humanos. Realizou suas pesquisas em campo em Portugal, Brasil, Colômbia, Moçambique, Angola, Cabo Verde, Bolívia e Equador. Seus trabalhos encontram-se traduzidos em diversas línguas, entre elas espanhol, inglês, italiano, francês, alemão, chinês, romeno e dinamarquês. A pergunta que pretendemos responder, longe de intencionar esgotar o assunto, seria de quais as contribuições do pensamento de Boaventura Souza Santos para a educação brasileira? Para responder à pergunta da nossa pesquisa, nós utilizamos a plataforma Cielo como base de pesquisa e colocamos educação e relacionada com artigos que tivessem Boaventura Souza Santos. Chegamos ao resultado de 6 artigos, um deles uma entrevista com o próprio pesquisador, um deles relacionado com inclusão escolar, 2 com ensino superior, um sobre educação intercultural e um falando sobre questões raciais. Boaventura Souza Santos utiliza os conceitos de colonialidade do saber e do poder. Em seus textos, a colonialidade do poder, ela diz respeito às relações de dominação que surgiram a partir da colonização das Américas. É essa dominação que leva à colonialidade do saber eurocentrado como conhecemos até os dias de hoje. A colonialidade do saber é sustentada pelo que Boaventura chama de monocultura da ciência moderna, que é essa epistemologia científica que nós conhecemos, como uma epistemologia europeia. E ela pode ser confrontada pelo que ele chama de ecologia dos saberes. Essa ecologia dos saberes é baseada no reconhecimento de que existe uma pluralidade de tipos de conhecimento, onde a ciência moderna é apenas um tipo de conhecimento. E esses conhecimentos, eles dialogam entre eles. Existe uma inter-relação entre todos os tipos de conhecimento, por isso que é chamado de ecologia dos saberes. Para Boaventura, existe uma linha divisória invisível a que chama de pensamento abissal, que demarca a realidade social entre este lado da linha, que é a modernidade europeia, e o outro lado da linha, que é a invisibilidade dos povos não brancos. Essa divisão ela é tão bem sucedida que dá a impressão que o outro lado da linha ele não existe enquanto realidade concreta. Ou seja, o que não é considerado científico e não corresponde ao aceitável tanto pela filosofia quanto pela teologia, ele é desconsiderado enquanto conhecimento. Ao defender a valorização dos saberes culturais de forma não hierarquizada, que deve existir então em harmonia com o conhecimento científico, ao que ele denomina como sendo a ecologia dos saberes, Boaventura vislumbra a ampliação de possibilidades para muito além daquelas reconhecidas pela ciência eurocentrada e os seus métodos, que é a monocultura do saber. A isto ele denomina de crítica à razão indolente. Quando relacionamos o pensamento de Boaventura Souza Santos ao contexto educacional no Brasil, a gente pode perceber que o Brasil ele apresenta uma enorme diversidade cultural, que a gente tem que levar em conta, que é fruto aí de um processo de colonização e ocupação dos diferentes povos, sendo justamente esta diversidade que define o Brasil enquanto nação.
Então, o Boaventura defende a promoção da pluralidade cultural e o reconhecimento da cultura de todos os povos brancos e não brancos, e suas manifestações artísticas e culturais, sendo elas pintura, artesanato, literatura, enfim, todos os tipos de manifestações culturais. Ao defender a valorização dos saberes culturais de forma não hierarquizada e afirmando que deve existir em harmonia com o conhecimento científico, o autor vislumbra a ampliação de possibilidades para muito além daquelas reconhecidas pela ciência eurocentrada e seus métodos. Em todas as pesquisas analisadas, podemos perceber que o processo de colonização categorizou os indivíduos e selecionando aqueles que pertencem a esta linha ou aquela linha. Ao realizar a análise do cenário social atualmente, se pode perceber que, de fato, essa seleção ela está ainda normalizada na sociedade, de culturas que são reconhecidas e valoradas em detrimento das culturas não brancas. A educação, então, na perspectiva do autor, ela leva à valorização das diferenças e à construção de uma sociedade mais igualitária. Portanto, a educação exerce um papel importante nessa transformação social e deve atuar como promotora de culturas heterogêneas, estimulando a solidariedade entre os indivíduos, nos mais diferentes espaços, em prol de uma sociedade mais justa e igualitária, buscando corrigir os abusos históricos, abissais, cometidos contra os povos não brancos. Contemporâneos queira o poder e do saber em todos os seus textos. Boaventura, ele então analisa, não, ele não analisa nada, eu estou viajando.